Qual jogador de nome provavelmente não será convocado pelo Ancelotti? A convocação do treinador será anunciada na próxima segunda-feira. E jogadores que estiveram na sua primeira convocação ou são cotados para a seleção podem acabar sendo deixados de fora. Eu vou mostrar nesse vídeo 5 jogadores nessa situação de que provavelmente não serão chamados e vou explicar o motivo de cada um deles também. Antes de começar, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo SofaScore. No SofaScore você não perde nada sobre horários de qualquer jogo do mundo, resultados, tabelas e estatísticas de maneira absolutamente detalhada. O SofaScore entrega tudo isso para você de maneira gratuita na palma da sua mão. Para baixar o aplicativo, só escanear esse QR Code aqui, só apontando a câmera do seu celular ou então clicando no primeiro link da descrição. Número 1. Lucas Beraldo. Começando pelo sistema defensivo, o primeiro jogador que eu acredito que o Ancelotti não vai convocar é o Beraldo, zagueiro do Paris Saint-Germain, de 21 anos. Por que eu tô colocando o nome do Beraldo aqui no vídeo como um jogador que poderia ser chamado? Porque o Beraldo esteve na primeira convocação do Ancelotti. Então por isso que eu quero dizer aqui que ele esteve na primeira convocação e agora acredito que não estará. Primeiro ponto de tudo, no PSG o Beraldo não era titular. Quem acompanhou o PSG na última temporada sabe que a dupla de zaga titular do PSG era formada por Marquinhos e Pacho. Aí vocês vão se perguntar, poxa, se ele não era o titular, por que ele foi convocado então na primeira lista do Ancelotti? Simples, naquela oportunidade, vários zagueiros que são de altíssimo nível para a seleção brasileira, eles não estavam disponíveis ainda porque eles estavam se recuperando de lesões. Eram os casos de Militão do Real Madrid, Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal. Então, desfalcado de tantos nomes, o Ancelotti acabou levando o Beraldo, acabou apostando no Alex Sandro do Lille, o que deu muito certo. Enfim, agora nós temos o Marquinhos, temos o Alex Sandro indo para uma sequência, Militão deve voltar, Gabriel Magalhães deve voltar. Então, com tanta concorrência, acredito que o Beraldo não será convocado dessa vez. E outra, quando ele foi chamado também para a primeira lista, ele nem jogou como zagueiro. Ele foi reserva absoluto no jogo contra o Equador e jogou por 16 minutos contra o Paraguai na segunda partida. E detalhe, nem como zagueiro, foi como lateral esquerdo. Número 2, Gerson. Podem acreditar, dizer que provavelmente o Gerson não será convocado é algo que me incomoda, porque é um jogador que quem acompanha o canal há mais tempo sabe. Gosto muito do futebol do Gerson, é um jogador que para mim, em condições normais, teria que ser até o titular da seleção, como foi em vários jogos. Enfim, ele esteve na primeira convocação do Ancelotti, foi titular contra o Equador e depois ainda jogou por mais 11 minutos na segunda partida contra o Paraguai. Aí fica o questionamento, poxa, se ele vinha sendo convocado, chegou a ser titular e tem qualidade, por que ele não seria chamado? Primeiro ponto, visibilidade. O Gerson tomou uma decisão bem contraditória de sair do Flamengo, onde era capitão e tinha visibilidade, brigava por títulos, para jogar no Zenit da Rússia, onde teve uma proposta financeiramente melhor. Tudo bem, ele vai agora ter uma parte financeira melhor, vai ganhar, se não me engano, 3, quase 4 vezes mais do que ganhava no Flamengo, só que isso vai ter um preço a ser pago também, que é, de certa forma, sair do radar da seleção. Geralmente a seleção brasileira não convoca jogadores que estão atuando em mercados tão alternativos. Primeiro pela visibilidade. Quem acompanha o Campeonato Russo? O Ancelotti está toda semana agora vendo jogos do Brasileirão e mandando também seus auxiliares acompanharem jogos do Brasileirão. Quando ele for para a Europa, podem ter certeza, ele vai querer acompanhar jogo da Premier League, da La Liga, até do Campeonato Francês, do Campeonato Italiano, mas não acredito que ele vai investir, convocar um jogador que está na Rússia. E outra, o nível de competitividade do futebol russo é inferior também. Por lá, eles jogam apenas o Campeonato Russo e a Copa local, porque os times russos não podem disputar competições internacionais, como uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa, uma Conference League. Então tudo isso pesa contra uma nova convocação do Gerson. Como eu disse, infelizmente, porque eu gosto muito do futebol dele, mas essa decisão de carreira pode sim tirá-lo da seleção. E outra, no meio-campo da seleção, você tem hoje vários jogadores que estão desesperados lutando pela vaga. Você tem Casemiro, tem Andrei Santos, você tem Bruno Guimarães. Nomes ali brigando pela vaga do Gerson não faltam.
Número 3, Vinícius Júnior. Dizer que o Vinícius Júnior não será convocado, para alguns, soa como um absurdo. Só que nesse caso, para essa próxima convocação, é uma situação bem específica. E digo mais, dos 5 jogadores que eu estou trazendo na lista, o que tem mais chances de não ser convocado hoje é, curiosamente, o Vinícius Júnior. Vou explicar para vocês o porquê. O Vini até então é peça fundamental da seleção e podem ter certeza que, pensando na Copa do ano que vem, ele será convocado. Só não vai ser convocado mesmo se tiver, por exemplo, lesionado, porque é um jogador que o Ancelotti conhece de longa data no Real Madrid, foram várias vezes campeões juntos, então aqui não está em pauta a qualidade do Vini ou o quanto o Ancelotti gosta dele. Tudo isso é unânime. Só que a situação específica do Vini para essa data FIFA é a seguinte. Na última data FIFA contra o Paraguai, no jogo em que ele marcou o gol da vitória, ele acabou também levando um cartão amarelo e ele estava pendurado. Ou seja, para os próximos jogos contra o Chile e a Bolívia, ele, no caso, não poderia jogar contra o Chile, porque está suspenso, tem que cumprir a suspensão pelo terceiro amarelo. Isso significa que se ele fosse convocado, ele só jogaria contra a Bolívia. E a ideia do Ancelotti com isso é então poupar o Vini. Ele não é convocado agora, não jogará na altitude contra a Bolívia, então o Ancelotti vai ter a oportunidade de testar outra opção na ponta esquerda. E aí o Vini, depois zerado de cartões, seria lembrado para as outras convocações, mas para essa não seria necessário. Essa é a visão do Ancelotti, segundo informação do portal do GE. Número 4, Endrick. Mais um jogador de ataque que eu acredito que não estará nessa próxima convocação é o Endrick. E é outro jogador que eu digo isso aqui, mas assim, particularmente gosto muito do futebol do Endrick. É um atacante de muita força física, muita velocidade, incomoda a zaga adversária, finaliza muito bem e tem uma coisa que eu acho que tem que ter no ataque da seleção, personalidade. Enfim, quando o Endrick teve um pouquinho de sequência com o Dorival, ele foi bem. Só que agora, nessa data FIFA em específico, acho que de novo ele não joga. Por uma questão simples, tá lesionado. A mesma coisa que tinha acontecido na data FIFA de junho, quando ele estava machucado, acontece agora. Ele ainda não está 100% recuperado de uma lesão na coxa, tanto que não jogou a Copa do Mundo de Clubes pelo Real Madrid e ainda não está treinando com os seus companheiros para a preparação do primeiro jogo da La Liga. Ou seja, se ele está lesionado e não consegue jogar no momento nem no Real Madrid, como que ele vai estar apto para jogar na seleção brasileira? Aqui é uma questão de lógica. Eu acho que o Endrick é um jogador que naturalmente depois vai ter oportunidades com o Ancelotti, porque o Ancelotti trabalhou com ele no Real Madrid e deixava bem claro que ele não era titular do Real Madrid porque concorria com o Mbappé. Na seleção a história é outra. Eu acho que ele vai ser testado, mas não nessa convocação porque ele não está apto. Simples. Número 5, Richarlison. Fechando agora na parte do ataque, vamos falar sobre mais um jogador que esteve na primeira convocação, o Richarlison, atacante do Tottenham. De maneira prática, quando o Richarlison apareceu na primeira lista do Ancelotti, o nome foi absolutamente contraditório e muito questionado. Afinal, ele não vinha de uma boa temporada com o Tottenham e muitos entenderam que o Ancelotti só havia convocado o Pombo pelo fato de eles terem trabalhado juntos no passado, quando o Ancelotti foi técnico do Everton e o Richarlison estava por lá também. Então ele teria convocado o Richarlison muito mais por ser um homem de confiança. Só que nessa data FIFA de junho, o Richarlison foi muito mal. Ele foi péssimo, na minha opinião, o pior em campo no jogo contra o Equador e depois ainda entrou nos minutos finais contra o Paraguai e também não teve uma boa apresentação. Então o Richarlison já vem de uma convocação questionada, não representou nos jogos que teve a oportunidade e agora, pesando ainda mais contra uma nova convocação dele, você tem jogadores em alta na posição. Você tem o Matheus Cunha, que pode fazer tanto a função do 9 quanto a do meia, que vem de uma temporada muito boa no Wolverhampton e agora foi contratado pelo Manchester United. Você tem o Igor Jesus, que vinha muito bem no Botafogo, agora foi para o Nottingham Forest. E você tem o João Pedro, que vinha muito bem no Brighton, foi contratado pelo Chelsea, ajudou a decidir a Copa do Mundo de Clubes e acredito até que vai ser, a princípio, o 9 dessa próxima lista. Então, a concorrência e as últimas impressões ruins pesam contra essa convocação do Richarlison e é por isso que eu acredito que ele não será convocado dessa vez. Agora, queria saber de você aqui nos comentários. Desses 5 nomes que eu disse que provavelmente não serão convocados, tem algum aqui que você acha que tinha que ir, mesmo que não esteja num bom momento ou algo do tipo? Não se esqueça de comentar.
Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!